Então vamos lá. Por que eu coloquei esse título, né? Aquecer ou não aquecer no frio? E aí eu ainda complementei. E no treino, o que fazer? Porque é uma pergunta muito comum, né? Mesmo os atletas aí que têm mais experiência se perguntam até hoje. Porque chega na hora ali, tá aquele frio, você fala, cara, quer saber? Ninguém aqueceu, acho que eu também não vou aquecer. Mas tem um porquê do aquecimento, né? Como eu sempre digo, essa é a minha opinião, né? Vai muito de cada nadador. Existe a parte fisiológica, que compreende o assunto, que explica o assunto, mas também existe muito o lado pessoal. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que concorda com o que eu vou falar, e tem gente que não concorda, e tudo bem, acho que cada um tem a sua opinião. É importante você sentir bem e acreditar naquilo que você está fazendo. Então, a minha opinião sobre isso é: aquecer ou não? Sim, aquecer. Por quê? Por vários motivos, tá? Primeiro, é muito importante que a gente entre na água e sinta a temperatura da água, né? Você sentir o ambiente que você vai vivenciar é crucial, né? Quando você entra num restaurante, por exemplo, aos poucos você vai se sentindo mais à vontade dentro do restaurante. Se você vai numa festa, a mesma coisa, né? Se você vai dar uma palestra, a mesma coisa. Quando você se ambienta, você se sente mais confortável. E não é diferente na água, ainda mais um ambiente que a gente não vive diariamente, né? A gente vive na hora do banho e no momento do treino. Se a gente for somar nós atletas amadores, a maioria fica aí em torno de 1 hora, 2 horas em contato com a água. O resto das 22 horas do dia é fora dela. Então, você sentir a água é muito importante. E sentir a temperatura. Se a água está fria, não tem o que fazer. Primeiro que você é responsável pela sua inscrição, né? Então, a gente se inscreveu sabendo que a água ia estar fria, né? Muitas vezes a gente se inscreve e aí fica jogando lá, pergunta para a organização, pergunta para todo mundo, pô, quanto vai estar a água? Vai estar fria? Vai estar... Pô, essa é a época do ano, provavelmente a água vai estar fria, principalmente em água de represa, né? Então não espere que meses de junho, julho e agosto pegue água quente nas represas. Não quero desanimar ninguém, mas essa é a realidade, tá bom? Então fiquem muito atentos na hora de fazer a inscrição, porque a água vai estar fria. Veja se permite neoprene ou não e vai para cima. Eu acho que vale a pena. Sempre vale a pena a experiência. Com cuidado, com cautela, com uma boa adaptação ao meio, tá bom? Então, eu concordo sim em fazer o aquecimento. Agora, não faz o aquecimento muito antes, porque senão aí você vai sair e vai ficar no frio, né? E não é só o fato de você esfriar o seu corpo, e sim o fato de você ter esse choque térmico, e aí sim que fica doente. Normalmente a gente fica doente não é por conta da água fria só, é por conta do choque térmico, né? Que é água fria com um ambiente quente, ou ambiente frio com água quente. Essa troca, né? Normalmente é o que pode causar aí levar a gente a ficar doente, né? Crianças, por exemplo, é aconselhável, né? Crianças menores aí, 5 anos, 3 anos, é aconselhável nadar em piscina de 30 graus. Agora, não tem problema se nadar em piscina de 28 graus, desde que assim que sair da água esteja ali aquecido, bacana. Porque em movimento a criança normalmente não vai sentir tanto frio. Aí é outro assunto, né? Eu vou me empolgando aqui, eu fujo. Então vamos lá. Então, primeiro, entra na água para sentir a temperatura. 10 minutos antes da largada, 5 minutos antes da largada, né? Normalmente o árbitro ele avisa, ó, 5 minutos para a largada. Então entra ali na água, se ambienta, não precisa, você não vai nadar um monte, você vai se ambientar. Então você vai ter o contato com a água, principalmente nas partes onde a pele é mais fina. Então punho, aqui na nuca, na região do pulmão, né? Às vezes a gente entra, vai entrando na perna, beleza. Quando chega ali, né, nos lugares mais reservados ali e também na região do pulmão, aí que dá aquela esfriada, né? Aí, meu, entra direto na água que vai ficar bala, tá bom? Mas assim, da cintura para cima é a hora que vai esfriando. Por quê? Porque nós estamos em contato com os órgãos, né? Ali nós estamos em contato com a pele, né? Mas os órgãos estão ali. Então o que acontece? Todo o sangue das extremidades, braços e pernas, eles começam a se voltar para os órgãos, para manter você vivo.
né? Então, por onde a gente perde calor primeiro? Nas extremidades, mãos, pés, cabeça. Porque o sangue está voltado para os órgãos para manter a gente vivo. E aí a gente fica mais sensível nessa região. Então, conforme vai entrando na água, essa região você sente mais frio naquele momento, tá? Por isso, tá bom? Então, na pele fina, então molha a nuca, entrou na água, molha a nuca, molha o punho, dá aquela molhada no pulmão, a hora que você for entrando na água vai ficar bem mais confortável, tá bom? Controle sua respiração. A hora que você entra o corpo na água, você dá aquela inspirada profunda, né? Você fala, pronto, agora eu não respiro mais, né? Agora eu não me mexo mais. Mas aí você solta o ar, vai controlando a respiração, vai entrando aos poucos com o corpo na água, deixa para molhar a cabeça por último, né? Por que a cabeça por último? Nosso cérebro precisa estar irrigado e se a gente coloca já a cabeça, dá aquela dor de cabeça, né? Colocar o rosto direto na água. Então controle a sua hiperventilação. Quando você entra na água, controla para não hiperventilar. Enquanto você estiver hiperventilando, vai se molhando, vai se movimentando e se acalmando, principalmente se acalmando. Lembra que a respiração ela é crucial para manter a gente viva. Ninguém consegue se manter vivo sem respirar, né? A gente precisa oxigenar. Então controle muito bem a sua respiração. E aí, beleza, começou a se sentir um pouco melhor ali na água, vamos ganhando a propriocepção. Como eu disse, o sangue ele começa a ir para os órgãos, né? Para manter os órgãos ativos e manter você vivo. Então você vai perdendo aquela sensibilidade na mão, vai perdendo a sensibilidade no pé, né? Então você precisa ganhar a propriocepção. Então, começa a movimentar bem as mãos, movimenta o pé, né? Aí vai nadando. Aí um conselho que eu dou é assim, dá 10 braçadas leves, 4 braçadas um pouco mais fortes. Nessas 4 braçadas mais fortes, acelera a perna também, que é para você estimular, né, membros superiores e membros inferiores para essa ativação sanguínea, né? Então isso é o aquecimento. E junto com isso, você vai estar lubrificando a sua articulação, né? Porque a articulação, quando a gente vai nadar, quando a gente vai fazer um esporte, a gente começa a lubrificar mais a nossa articulação. E essa lubrificação é muito importante para você não se lesionar, né? Então, olha quanta coisa é importante nesse aquecimento. Não é simplesmente o fato de você se sentir bem ou se sentir mal. É o fato de você respeitar a fisiologia do seu corpo, né? Então, você precisa entrar e sentir essa lubrificação, sentir esse aumento aí da circulação sanguínea, tá bom? E aí você vai aumentar a sua propriocepção. Se você perde a propriocepção, você não sente tanto a água. E se você não sente a água, você não vai ter uma boa qualidade no seu nado, não vai ter tanta técnica, você vai ficar patinando na água, né? Então, lembra, a gente perde calor pelas extremidades, então pelas mãos, pelos pés, pelas cabeças, e pela cabeça, pelas cabeças é ótimo, né? E pela cabeça. Então, tudo isso tem que estar quente, né? Então, usar touca, é legal usar touca no frio, mesmo que você não goste, é importante, porque onde a gente mais perde calor é na cabeça. Então, use touca, tá? Se você usar luva, não é legal, porque a luva você perde a sensibilidade, né? Aquela luva de neoprene. Se tá muito fria, não tem jeito, pô, manda bala, né? Tá 10 graus a água, vai fazer um Ironman, alguma coisa, usa luva, né? Se for permitido. Mesma coisa no pé, usa botinha, né? Agora, se você suporta, se você consegue ativar a circulação, melhor se você não usar, para você realmente ter essa sensibilidade, tá bom? E aí, é uma coisa que eu reparei bastante ontem na prova, é que assim, os atletas eles estavam saindo num ritmo muito forte. Só que um ritmo muito forte e não muito consciente, né? Pode ser. Eu estava nadando também a prova, né? Então eu posso estar equivocado no que eu estou falando. Mas o que eu percebi? Eu percebi que os atletas saíam nadando forte, mas sem saber muito ao certo o que estava fazendo ele nadar forte. Então o forte era bater perna e girar braço loucamente. E aí a frequência cardíaca vai lá em cima, em 1 minuto a pessoa está já em anaeróbico, em 1 minuto ela tem que diminuir a intensidade e vai levar ali 4, 5 minutos para recuperar, né? Assim,
na humildade eu vou falar o que acontecia, por que eu achei isso. Porque eu vi que tinha atletas muito bons e fortes nadando ali. E eu largava batendo mais perna, trabalhando uma braçada mais alongada, batendo perna e controlando a minha respiração. Porque a respiração é o que vai dizer se eu estou em anaeróbico ou se eu estou no meu aeróbico. Então eu ia nadando forte, controlando a respiração. E aí eu ia reduzindo o ritmo aos poucos, né? Só que nisso eu me afastava bastante do grupo de repente, né? Por quê? Porque estavam largando muito forte e estavam assim quebrando muito rápido, estavam cansando muito rápido, eles tinham que diminuir muito. Então isso é crucial numa prova, né? Essa largada, esse ritmo de largada e essa consciência, ela é crucial para você se encaixar num bom pelotão, para você se posicionar bem, para você se sentir confortável, você encaixar a posição do nado, tá? Isso é crucial. Então, muito cuidado. Então, a dica que eu dou é, numa largada de prova, procura trabalhar a perna mais forte, né? Porque você vai estar também irrigando bem a sua perna, né? Então, você vai aumentar um pouco a frequência cardíaca, controlando isso, né? Não é se matando, mas sim você controlando, trabalhando na força, porque você tem bastante força ali no início da prova, não tem por que aumentar o giro, né? Então, trabalha na força. A perna, ela levanta o nado, aumenta a circulação, ela levanta o nado e, consequentemente, ajuda você a encaixar uma técnica melhor, né? Por que o velocista, quando a gente vê um velocista nadando, por que ele nada em cima da água? Muito simples, é que nem o motor de um barco. Você imagina, se o motor ficasse na frente, o nadador ia afundar. Então o motor fica atrás. E quando liga o motor, o que o barco faz? Ele faz isso aqui, ele levanta. Então quando a gente trabalha a perna mais forte, o nado levanta, né? E você consegue posicionar, nadar mais alinhado, ter menos resistência, nadar mais alinhado e ter o controle da força da braçada, né? Então, sempre que você vai aumentar o ritmo de nado, a primeira coisa que você aumenta é o ritmo de perna, tá? Você aumenta o ritmo de perna para levantar o nado e aí você manter a qualidade da sua técnica, tá? Além disso, se você não tem o domínio de aumentar a velocidade da perna, aumenta a força, pode ser 2 tempos, mas aumenta a força para você levantar o seu nado, tá bom? Então olha só, foram 6 dicas aqui que eu dei, ainda não acabei, hein? Fica aí porque eu vou falar do treino. Então, ó, sentir a temperatura da água, controlar muito bem a respiração, ganhar a propriocepção e lubrificar a sua articulação, né? Lembrar que você perde calor pelas extremidades, então você tem que ganhar a propriocepção, você tem que aumentar a circulação nas extremidades, cuidar muito bem do calor na sua cabeça para não perder, né? E trabalhos de perna vão te ajudar a levantar o nado, a aumentar a circulação sanguínea, né? E consequentemente você se sentir melhor, tá bom? Então essa é a importância de um aquecimento e eu também acabei dando a dica aí da largada de prova. E em treinos, né? O que a gente deve fazer no treino? Primeira coisa é não deixar de treinar no frio, tá bom? Não deixe de treinar no frio. Por quê? Porque depois para voltar é duro pra caramba, né? A gente sabe que é muito duro. Você pode até reduzir um pouco o volume, você pode até reduzir um pouco os dias de natação, mas não deixe de treinar no frio. Essa é a primeira dica que eu dou, não vale a pena. E lembra, é o que eu sempre falo, se tá frio, é mais uma oportunidade. Porque na maratona aquática a gente pega frio, pega calor, pega mexido, pega vento, pega de tudo. Então aproveita essa oportunidade que o inverno te dá, que é de nadar no frio, que é de encarar o vento, né? Que é de você saber se aquecer, de você sentir essa diferença de temperatura. Cara, é muito bom isso, eu gosto, né? Eu gosto, acho que muitos nadadores gostam. Vocês que estão assistindo a live com certeza gostam, senão não estariam assistindo. Vocês querem uma solução talvez para um problema de vocês, que é um problema de muitos. Há 30 anos eu nado e continua sendo um problema, mas um problema que eu gosto, né? E quando você nada no frio, quando você cai na água, você acaba o treino, às vezes para entrar tudo é um pouco mais difícil, mas quando você sai, você fala, meu, cara, eu tô na frente de muita gente, porque muita gente deixou de treinar hoje, né? Então, para você que gosta de competir, tá aí uma vantagem psicológica importantíssima, e a vantagem psicológica ela é um diferencial grande, né? Então, quando você entra na água, num treino, normalmente
a primeira coisa que você faz é dar um grito, né? Porque é desesperador a diferença da temperatura. É desesperadora, né? Você entra, e dá aquele grito já. E aí sai nadando que nem um louco. Tá? Eu vejo muito atleta fazendo isso. Sair nadando que nem um maluco. Aí sai nadando que nem um louco. Aumenta a frequência cardíaca. Você não está com a sua articulação lubrificada. Você não está com a sua musculatura irrigada. E aí você pode ter lesão. Você pode ter contratura muscular. E você vai acabar com o seu treino, porque você já está hiperventilando já no começo. Né? Aí você vai ter que parar para recuperar. E nessa parada você vai sentir mais frio do que se você estivesse nadando. Né? Então não é muito inteligente sair nadando forte. Tá? Porque você pode se machucar, você pode ter uma contratura ou você pode até mesmo sentir mais frio porque vai ter que parar para recuperar. Tá bom? Então o que é o ideal você fazer? E outra, você não encaixa a técnica. Eu olho para baixo que eu tenho minhas anotações aqui, né? Você não encaixa a técnica. E se você não encaixa a técnica, o treino fica desconfortável. Né? Então, olha só. Como o treino ele é uma coisa que tem que ser muito bem pensada pelo técnico, pelo atleta. Né? Tem que ter um entendimento. Na hora de você montar um treino, o aquecimento tem um porquê, o educativo tem um porquê, a série de estímulo tem um porquê, a série principal tem um porquê, o regenerativo tem um porquê, a série secundária tem... Tudo tem um porquê. Né? Não é simplesmente você montar um treino na sua cabeça, beleza, está montado. Não. Um bom treino, ele tem um porquê. E o aquecimento, ele tem um porquê. Tá? Então, procure entrar na água, né? E busca a progressão. Quando a gente vai nadar em água fria, é importante a gente buscar a progressão. Por que a progressão? Porque a gente vai estar gerando calor. Enquanto você tem energia para gastar, você vai gerando calor. Então, no momento que você começa a sentir frio, se você tem energia, você aumenta um pouco o seu ritmo, você gera mais calor. Você aumenta a circulação sanguínea, você gera mais calor e você vai aguentar por mais tempo. Cansou? Pouco mais, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Né? E uma vantagens, né, de você nadar na água fria. Você cansa menos, né, porque você tem uma vasoconstrição, então você acaba não consumindo tanto oxigênio, então você cansa menos. Por conta disso, dói menos, né? Que nem quando você entra. Por que a gente faz a crioterapia, entrar numa banheira de água fria, né? Porque a gente causa vasoconstrição, isso aí alivia a dor, e depois quando você sai, que tem a vasodilatação, né? Então vasoconstrição, os vasos se comprimem, então o sangue, ele passa menos sangue. Se passa menos sangue, passa menos hemoglobina, menos oxigênio. E quando você tem a vasodilatação, né, que os vasos eles se dilatam, você tem essa vasodilatação, você tem uma passagem maior de sangue, né, uma passagem maior de glóbulos vermelhos, você também tem uma oxigenação, você consome mais oxigênio. Então, água quente, a gente tem uma vasodilatação, por isso que cansa, porque a gente tem um consumo de oxigênio maior. Na água fria, cansa menos, porque a gente tem a vasoconstrição, então a gente tem um consumo de oxigênio menor. Então tem uma vantagem muito legal, você pode fazer mais força quando você está nadando na água fria. Você vai ver que não vai fazer tempos tão bons, né, quanto na água morna. Agora, na água quente você também não vai fazer tempo tão bom, porque você está consumindo mais oxigênio, você cansa mais rápido. Na água fria você não cansa, mas você não tem a mesma propriocepção e você não consegue fazer tanta força, né? Você não consegue desenvolver tanto nada. Então, os extremos, eles não são bons, né? Nem água fria demais, nem água quente demais. É importante entender isso, porque se você está nadando na água quente e está preocupado com a média, saiba que você não vai ter médias boas. Se você está nadando na água fria preocupado com a média, saiba que você não vai ter médias boas. Agora, se você tem a percepção que está fazendo força na água fria, se você tem a percepção que está fazendo força na água quente, então você está tendo rendimento, você está tendo uma boa progressão. Quando você pegar uma água de temperatura boa, pode ter certeza que os resultados vão aparecer. Tá? Então, o tempo, mais uma vez, o seu rendimento, mais uma vez, não é só baseado nas médias. Tá? Ele é muito baseado na sua percepção de esforço. Tá? Então, entenda a água quente, entenda a água fria e saiba trabalhar com esses dois tipos de condições.
Isso vai fazer com que você tenha 100% de aproveitamento durante o ano todo, tá? Um nadador inteligente, ele consegue se adaptar a todas as condições, tanto tecnicamente, quanto fisiologicamente, quanto psicologicamente, né? Ele consegue se adaptar porque ele consegue entender, né? E eu estou aqui no Fábrica de Nadadores, que é para fazer vocês entenderem, passar minha experiência, estudar e aprender, porque tudo isso eu também estudo e aprendo. Tudo isso não é só da minha vivência, não, eu estudo e aprendo, né? Então a frequência cardíaca ela sobe menos na água fria e aí você tem, você cansa menos e dói menos, então você consegue ter um rendimento aí, você consegue fazer mais força na água fria. E aí quando você vai para uma água morna, com temperatura normal, vai render absurdo, pode ter certeza. Agora, quando você acaba o treino, provavelmente você vai estar um pouco mais dolorido, né? Porque você fez força, você estava com vasoconstrição, né? Então circulação reduzida ali durante o treino, e quando acaba, que volta tudo ao normal, provavelmente você vai estar um pouco mais dolorido, porque você fez mais força do que o normal. Quando você está na água quente, você vai teoricamente fazer menos força, né? Porque você vai ter um consumo de oxigênio maior, então você não vai conseguir fazer tanta força, e quando acabar o treino você vai ter aquela sensação de moleza. Então, nadar na água fria, você vai ter a sensação de estar mais dolorido pós o treino. E é isso, né? Não é só sensação, é isso. E na água quente, você vai ter a sensação de moleza, né? Não vai estar tão dolorido, mas vai estar meio mole, tá? Porque tudo é circulação. E uma coisa muito comum na água fria, a hora que você volta para a posição vertical, quando você sai da água, tontura, né? É muito comum ter tontura. Então, saia devagar da sua prova, do seu treino, saia devagar, porque vai dar tontura por conta da circulação, né? O seu sangue ele vai estar voltado para o seu cérebro, obviamente, né? Porque o cérebro precisa funcionar, e também para os seus órgãos, para te manter vivo. Então, você começa a perder sensibilidade nas extremidades, isso não é bom, né? Quando você começa a perder muito a sensibilidade na extremidade e tremer, é porque o sangue já está tudo indo para os seus órgãos. Cuidado. Daqui a pouco pode ser que você entre em hipotermia, né? Porra, tô tremendo pra caramba. Comecei a ter tontura, a não conseguir. E essa tontura você começa a não se posicionar tão bem. Melhor sair do treino e se esquentar antes que você tenha uma hipotermia. Tá bom? Pessoal, é isso. Agora eu vou para as dúvidas aqui, hein? Então, tenho 11 anos, vou participar da minha primeira travessia no inverno. Como identificar meu limite? É isso que eu falei agora no final. Ritieri Rodrigues, né? Legal, hein, cara? 11 anos, parabéns aí, cara. Muito sucesso para você. É isso, né? Então, assim, você vai sentir frio. Saiba que quando a gente nada no frio, a gente sente frio. Não tem um ser humano no mundo que não sinta frio, né? Porque o frio é fisiológico, ele não é só psicológico. Agora, tem os seres humanos que controlam muito bem esse frio, né? Que conseguem se adaptar a esse frio. Então, provavelmente você vai sentir frio, você vai sentir menos percepção nas extremidades. Agora, se você estiver tremendo e não estiver conseguindo se controlar, então esse é o seu limite do frio. Não passe do seu limite, tá bom? Agora, não tenha medo, né? A gente não precisa ter medo. A gente precisa ter conhecimento para não ter medo e para poder encarar. Porque grande parte sai tremendo das provas, é normal, tá bom? E uma coisa legal, sim, de vocês pensarem. Quando a gente entra na água fria, a gente tem aquela sensação de queimação. Enquanto você tem essa sensação de queimação, é ótimo. Por quê? Porque é a troca de calor, né? É o calor saindo para te manter quente e o frio querendo entrar. Então, essa sensação de queimação é boa, porque você está gerando calor, tá? Então, isso é muito importante. Então, enquanto está queimando, tá tudo bem, tá bom? Antes de entrar na água, eu recomendava aquecer antes, tipo uma corridinha, um exercício? Cara, ótima pergunta. Porque você vai aumentar a sua circulação sanguínea, né? Então você já vai estar lubrificando a articulação, já vai estar irrigando mais sua musculatura, né? Levando oxigênio para os músculos, para o coração, então é importante, tá bom? É legal sim, né? Só não vai se cansar para poder render no treino. Sabe, para os treinos nessa época do frio, a corrida pode ser um bom aquecimento para cair na água? É isso, Edgar, mesma pergunta, né? É legal porque você vai se esquentar. Agora saiba que quanto mais quente está o seu corpo fora da água, na hora que você entrar na água, mais frio você vai sentir naquela entrada, tá? Porque o seu corpo está quente, né? Então tem
esse choque térmico aí. Não tem problema, mas é importante você ter consciência para não estranhar, tá? Samir, sobre as roupas de neoprene com manga e cavada, fala a sua opinião. Olha, ambas são ótimas, né? Ambas ajudam muito e vai depender muito do atleta. Eu gosto muito da cavada porque eu tenho uma liberdade maior de movimento, né? Grande parte dos atletas precisa da flutuação no tronco e nas pernas, então, né, não precisa dessa flutuação nos braços porque você vai estar nadando. Agora, quem sente muito frio precisa da roupa de manga, tá? É importante. Mesmo que limite um pouco o movimento ali, as roupas hoje tem roupas que são mais finas no ombro, né? As roupas elas são mais caras por isso, porque elas têm placas, né? Então as roupas que têm distribuição de placa de neoprene mais grossa e mais fina, elas são mais caras, porque, né, dá mais trabalho para produzir. Então as roupas mais caras, elas realmente têm um porquê de ser mais cara, tá? Então você pega a Aquasphere, por exemplo, uma ótima marca, Mormai, uma ótima marca, Xterra, ótima marca, né? Nós temos muitas marcas boas aí que podem ser adquiridas. Tem a Nabaiji, tem a da Decathlon, tem a Pino, que é uma roupa nova aí, tem a Blue 70, tem a Arena, né? Tem várias marcas. E aí quem tiver dúvida, é legal, tem a Swim Channel, tá? A Swim Channel é especializada em natação. Entra lá em contato com a Swim Channel, que eles têm várias, são multimarcas, eles vão poder orientar aí preços e tudo mais, tá bom? Então, assim, só resumindo, né? Gosto das duas roupas. Quem tem muito frio precisa da manga, e quem controla bem o frio, a roupa sem manga dá uma mobilidade maior, então fica legal, tá? A Glenda perguntou aqui. Peraí, isso. O frio pode lesionar a musculatura? Como evitar? Então, o frio pode, né? O frio pode dar contratura e pode lesionar, né? Não vai lesionar a musculatura, vai lesionar a articulação, né? Na musculatura a gente tem micro lesões por conta do esforço, né? Agora, romper fibra, alguma coisa assim, é mais difícil. Agora, por que o frio pode lesionar? Porque a gente tem uma circulação sanguínea menor, a gente faz mais força, então a gente pode passar um pouco do nosso limite, tá? Então, por isso que a gente pode se machucar um pouco mais no frio ou ter algum tipo de contratura, né? Então, é um cuidado, não só nas médias, mas na sua percepção de esforço. Sou magro, uso neoprene, mas mesmo assim sinto muito frio. O que fazer? Aí não tem jeito, né? Quando é muito magro e sente frio, é normal, né? Você tem uma camada de posa menor, então assim toda a sua musculatura, assim, tá tudo mais próximo da pele, né? Você a irrigação tá muito próximo da pele, então sente mais frio. Não tem muito o que fazer. Tem que usar o neoprene. Se for nadar em água fria, realmente tem que ter uma camada de posa um pouco maior, tá bom? Aí é fisiológico mesmo, não tem técnica que vai ajudar. Aprendi nessa última prova que a região do rim é mais sensível, de fato senti desconforto ali, exatamente, né? Rim e pulmão, né? Elas são órgãos ali cruciais, por quê? Porque é o que mantém a gente vivo, né? Então toda a circulação tá ali, então a gente fica mais sensível nessa parte dos órgãos, ainda mais os órgãos são mais próximos da pele, tá bom? Como faço para encorajar meus alunos a irem treinar agora no frio? Rafa, é isso tudo que eu estou falando para você. Ensina eles que o frio é uma oportunidade para eles nadarem, é uma oportunidade agradável, que vai ser difícil levantar da cama, que vai ser difícil ir para o treino, mas que vai valer a pena. Que esse é o diferencial. Quem nadar no frio vai estar diferente no segundo semestre, vai estar melhor do que aqueles que não estão treinando, pode ter certeza que isso vai ajudar demais. Nadar no frio sem roupa de borracha, qual a temperatura da água mínima para encarar sem problemas? Não tem, né? Eu tenho uma atleta assim admirável, ela vai fazer em agosto o Canal do Norte, né, que é entre Irlanda e Escócia. Ela vai pegar uma temperatura de 11 a 13 graus provavelmente ali, e ela nadou 8 horas a 14 graus. Ela nadou, num dia ela nadou 1 hora a 13 graus, no outro dia ela nadou 3 horas a 13 graus, e depois ela nadou 8 horas, tudo a semana passada, 8 horas a 14 graus. Então assim, tudo é adaptação, pessoal, tudo é adaptação, tá? Claro que ser magro é pior, né, para encarar o frio, porque não tem a camada de posa, mas é adaptação. Quando você entra numa água de 25 e tá agradável, beleza. Quando você vai para 24,
você já sente. 23, você sente, mas você vai entrando e o corpo vai se adaptando. No fim, você vai passar frio, mas você vai se adaptar ao frio. Né? Quando eu fiz o Canal da Mancha, por exemplo, eu fiz com vou contar a história, tá? Eu fiz com uma porcentagem de gordura muito baixa, eu estava com 10% de gordura. Estava errado, né? Eu errei porque eu dei prioridade para o circuito mundial que eu estava nadando de ultramaratona. Eu queria ter rendimento lá e ao mesmo tempo eu tinha um Canal da Mancha para fazer. Passei muito frio. Com 2 horas e meia, eu fiz para 10 horas e 14 o Canal da Mancha, com 2 horas e meia eu já queria parar. Mas eu não parei, por quê? Porque era muito caro estar naquele lugar. Eu falei, não posso parar, porque eu não sei quando eu vou voltar. Então, eu vou trabalhar minha cabeça e a experiência, né? Eu já tinha nadado bastante em água fria. Eu falei, bom, o Igor tá no barco, o Igor de Souza estava me treinando naquela época, ele me treinou, ele me levou. Eu falei, o Igor sabe ler a hipotermia, então posso ficar tranquilo. E eu também me conheço e eu vou aguentar o quanto eu puder aguentar. A adaptação. Eu estava treinado para aquela condição. Não tive o rendimento que eu poderia ter. O erro foi meu, totalmente meu, não foi do Igor, não foi de mais ninguém. A falha foi minha, eu admito essa falha, mas completei o Canal da Mancha feliz, bacana, e foi o que vale. Então, pessoal, conhecimento, experiência, tudo isso conta bastante. Tá bom? Tem mais alguma distância ou tempo médio de aquecimento antes de prova de 5 km? Não tem. Não precisa ser muito, tá? Você precisa sentir que você lubrificou, que você se adaptou, que você está controlando a respiração. Isso é o ideal, tá? Não precisa nadar muito, não. O importante é você sentir a água, né? Você sentir que tá com uma boa propriocepção, que você aumentou a circulação sanguínea, que você lubrificou a articulação. Esse é o ponto ideal aí, tá? Não tem uma distância, vai de cada um. Beleza? Se vocês tiverem algum palpite de live para fazer, coloquem para mim, tá bom? Pessoal, uma ótima semana para todo mundo, bons treinos e a gente se vê. Valeu? Tô sempre à disposição, hein? Grande abraço. Beijos.